Você já pensou o quanto precisaria investir para viver de renda no futuro? Então, agora vamos ao simulador que eu vou mostrar o quanto você precisa investir para poder viver de renda no futuro. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Algumas informações que são chave para que esse simulador funcione. Então, a gente tem um valor de aporte inicial, se você já tem algum valor para investir, se você já tem algum valor, por exemplo, guardado na poupança, assim, se você já me segue há algum tempo, você já entendeu que poupança não é opção, poupança não dá para ser considerado investimento, enfim. Se você ainda não me segue, corrija isso agora. Entra lá no Instagram, @Fe_Scavacini, vou deixar aqui para você. Tem o link também na descrição desse vídeo. E aí você já começa a me seguir, porque tem bastante conteúdo sobre isso. Eu mostro valores, simulações, comparativos. Então, corre lá e começa a me seguir. Então, aqui o que a gente vai fazer? O que você já tem de valor inicial, se você tem algum valor inicial, e se não tem também, não tem problema. O que a gente vai ver aqui são simulações de valores que você vai investir, seja como aporte inicial, seja ao longo dos próximos anos, para que você possa alcançar o objetivo de viver de renda lá na frente, ok? Então, aporte inicial é o capital que você já tem, aporte mensal é aquele valor todos os meses que você vai destacar, que você vai reservar da sua renda mensal para investir, para construir o seu patrimônio realizador de sonho, e gerador de renda, para você viver de renda no futuro. Aqui a gente tem um percentual médio de rendimento que é factível que você consiga ter numa carteira diversificada. E aí eu considero por padrão aqui 10% ao ano, que é um conservador, um percentual aí conservador para moderado mais ou menos. A gente poderia até colocar 8% aqui de ganho real ao ano, mas vamos trabalhar com 10% porque com conhecimento sobre investimentos, com uma carteira diversificada focada em geração de renda e construção de patrimônio, esse 10% ao ano ele é super factível. A gente consegue uma média aí de 12%, 14% ao ano. Quando a gente tira a inflação, a gente está falando de 10% de ganho real. Então, vamos considerar aqui que é um percentual que é factível para uma carteira diversificada, para uma pessoa que tem conhecimento sobre as melhores opções de investimento. E aí, naturalmente, a gente tem o percentual de rendimento mensal. Então, se eu vou assumir aqui 10% ao ano, eu vou assumir que estou fazendo um cálculo de juros simples aqui, só para achar essa renda mensal. Todo o restante de cálculo dessa planilha, desse simulador, ele considera juros compostos. Então, sempre que eu estiver investindo em renda fixa, eu vou ter o cálculo de juros compostos e o rendimento ele vai sendo adicionado ao valor principal, ele vai acumulando no valor principal e no dia seguinte ele vai atualizar de juros de novo, o principal mais os juros até o dia anterior. Então, a gente tem automaticamente um cálculo de juros compostos agindo sobre o seu valor investido. E quando a gente vai para a renda variável, a gente tem duas formas de rentabilizar o nosso capital. A primeira é, eu compro a cota de um fundo imobiliário, eu compro a ação de uma empresa pagando X, e essa ação, esse fundo imobiliário, ele vai se valorizar ao longo dos anos, e eu vou ter um ganho de capital em relação ao valor que eu paguei. E tem também os rendimentos que os fundos imobiliários pagam mensalmente e as ações pagam periodicamente. Então, esses rendimentos dos fundos imobiliários e os dividendos das ações, eles são creditados em conta, lá na sua corretora de investimentos. Então, o que você precisa fazer nesse período que a gente está falando de construção de patrimônio, de caminhada, de trajetória rumo ao seu baú cheio de ouro, lá no destino do seu mapa do tesouro. Tudo que você tiver de rendimento, tudo que você receber em conta de rendimento dos seus investimentos, é importante que você reinvista. É importante que você transforme os juros recebidos ali em principal, para que as próximas atualizações aconteçam sobre o seu principal mais juros, ok? Mas a gente vai ter um encontro para falar especificamente sobre isso. Importante você entender aqui agora que no simulador a gente está considerando juros compostos. E quando você fala de investir com conhecimento numa carteira diversificada, a gente vai sempre trabalhar com juros compostos. Maravilha? Então vamos lá. Então, aporte inicial, aporte mensal, o rendimento anual e o rendimento mensal calculado com base no anual. Essas são as variáveis desse simulador.
Todo o restante que você vai ver aqui são resultados do seu esforço, do aporte mensal que você vai fazer, do quanto você vai conseguir rentabilizar a sua carteira. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu falei aqui já lá no começo, dos nãos, das verdades que eu falei que precisam ser ditas, é que com R$ 150 por mês, você não vai enriquecer. Dificilmente você vai viver de renda. Pode ser, mas você vai demorar bastante para viver de renda. Vamos pensar no prazo que hoje a gente precisa contribuir para a Previdência Social? Para a gente conseguir se aposentar com o INSS, pelas regras de hoje, a gente precisaria aí de 35 anos de contribuição. Então, se eu investir R$ 150 por mês, todos os meses, ao longo dos próximos 35 anos, eu consigo tirar uma renda de equivalente a R$ 4.248 lá na frente. Não vai te enriquecer esse valor, mas, de repente, pelo custo que você tem hoje, pelo custo de vida que você tem hoje, ele pode ser um valor interessante. De repente, não vai te dar total independência. Não vai te permitir viver de renda e não fazer nada mais de atividade para gerar uma renda complementar. Mas já vai te ajudar a pagar uma boa parte das suas rendas, dos seus gastos. Ok? Então, se a gente pensar no que eu falei, não, você não vai viver de renda investindo R$ 150 por mês durante 10 ou 15 anos, é porque investindo 150 por mês ao longo de 10 ou 15 anos, você vai conseguir aproximadamente R$ 250 de rendimento em 10 anos, ou aproximadamente R$ 500 de rendimento por mês daqui a 15 anos. E aí, esse simulador, o que ele considera? Que daqui a 15 anos você vai parar de fazer aportes e você vai começar a utilizar essa renda. Então, é isso que ele traz aqui. Ah, Fer, mas e se eu continuar com mais 150 todos os meses durante mais 5 anos? Ok, é o que ele vai te mostrar aqui na próxima linha. Então, em 20 anos, se você continuar durante 20 anos, todos os meses, com R$ 150, o seu R$ 500 ele passa a ser quase 900. Em 25 anos, 1.500. Em 30 anos, 2.500. Em 35 anos, você pode chegar lá nos 4.200, 4.250 por mês. Isso com R$ 150 todos os meses. Tem uma questão aí que, ao longo dos anos, é interessante que você atualize esse valor do seu aporte pela inflação. No mínimo isso. E aí eu vou fechar a tela um minuto para falar com você aqui. Uma coisa que é importante que você vai entender a hora que você começar. Por isso que eu insisto muito que é importante começar. O que você vai entender é que, a partir do momento que você fizer o seu primeiro investimento, você vai começar a receber rendimento. À medida que você receber rendimento e sentir esse movimento do seu dinheiro trabalhando para você, naturalmente você vai querer aumentar um pouco mais o seu aporte. Então, você pode começar com 50, com 100, com 150, receber o primeiro rendimento, viu lá a primeira atualização do seu valor investido, você vai naturalmente querer investir R$ 50 a mais, R$ 100 a mais, e assim você vai crescendo gradativamente. Com a aplicação do método poder, onde a gente falou lá das 5 letrinhas, priorização, objetivos, disciplina, escolhas e resultados, você vai olhar para as suas finanças, para o seu orçamento, e você vai começar a encontrar ali despesas que não fazem muito sentido. Por quê? Porque elas não estão ajudando em nada você a realizar os seus objetivos, a conquistar as coisas que você deseja, a realizar os seus sonhos ao longo dos anos. Então, naturalmente, você vai começar a não ver importância em alguns gastos e vai querer deixar de ter esses gastos e usar esse dinheiro que antes era gasto com coisas sem importância para aumentar o seu aporte mensal. E aí, aumentando o seu aporte mensal, você acelera a construção do seu patrimônio, que vai te permitir realizar seus sonhos, conquistar seus objetivos e viver de renda lá na frente. Ok? Então vamos lá, voltando aqui para o simulador. O que a gente está vendo aqui? R$ 150, acho que está entendido que não vai te enriquecer, também não vai te permitir viver de renda num horizonte aqui de 10 ou 15 anos. Ou de 15 ou 20 anos, também não. Agora, Fê, e se eu tiver um valor investido que hoje está na poupança, tenho R$ 50.000 na poupança,
e ainda eu vou querer manter R$ 150 por mês. É só isso que eu consigo. Ok, o cenário já muda bastante. Em 10 anos, você pode receber ali aproximadamente R$ 1.300 por mês. Em 15 anos, você pode ter ali uma renda mensal aproximadamente de 2.200 somente com seus investimentos. Lembre, investindo R$ 50.000 num primeiro momento, mantendo 150 todos os meses, reinvestindo os rendimentos que você receber em conta, em 15 anos, R$ 2.200. Em 20 anos, 3.700. Em 25 anos, você já pode ter R$ 6.000 de renda. Então, olha lá, 25 anos para ter R$ 6.000 de renda. A gente está próximo aqui do teto do INSS, que hoje, se eu não me engano, é de 7.800, algo próximo ali de R$ 8.000, em 25 anos, com R$ 150 por mês, desde que você tenha hoje 50 mil para começar. E não estou falando que você tem que conseguir esses 50 mil de alguma forma. É se você já tiver. Se você não tiver, tudo bem, não tem problema. Vamos voltar ao que a gente estava vendo sem o aporte inicial, ok? A ideia é a gente fazer simulações aqui de quanto você precisa investir por mês para poder viver de renda lá na frente. Então, o que você tem que saber, o que você tem que definir é o quanto eu quero, o quanto eu preciso para viver de renda lá na frente, o quanto eu posso investir por mês a partir de hoje, quanto eu já tenho de capital inicial para começar a investir. E lembrando que se eu não tiver nada, não tem problema, eu posso começar com R$ 10, eu posso começar a investir, porque sim, existem investimentos que eu consigo começar a fazer com R$ 10, até com menos. E em quanto tempo eu quero poder viver de renda? É uma combinação dessas informações que vai me dar a resposta de quanto eu preciso. Então, nesse cenário, se eu tenho R$ 50.000 para começar, e eu vou fazer 150, é o que eu consigo hoje, 150 por mês, ao longo de todos os meses, e eu quero receber R$ 6.000 de renda, o equivalente a R$ 6.000 hoje, lembrando que aqui a gente está falando de ganho real sem contar com a inflação, então todos esses valores têm que ser atualizados pela inflação, e a gente consegue investir buscando uma rentabilidade aí de 12 a 14%, de forma que a gente consiga absorver a inflação e sobre esses 10% ao ano. Então, se R$ 6.000 me atende, se o meu custo de vida hoje é de 4, é de 5, e eu ganhando 1.000 adicional a isso, vai me permitir fazer uma viagem, comprar coisas que eu quero, enfim, vai me permitir ter um estilo, um conforto que está ok para mim, a conta está feita aqui. 50 mil de inicial, 150 de aporte mensal, e daqui a 25 anos eu vou ter uma renda aproximadamente de R$ 6.000, equivalente aos R$ 6.000 de hoje. Ok? E vamos considerar que a gente vai trabalhar aqui com um prazo intermediário de 15 anos, certo? Não tenho nenhum capital inicial, mas eu consigo investir R$ 500 por mês. Com R$ 500 por mês, começando do zero, uma média de R$ 500 por mês, você vai conseguir receber de renda daqui a 15 anos 660, aproximadamente. A gente está falando aqui em projeções estimativas. Tudo vai depender do quanto a sua carteira vai entregar de rentabilidade mês a mês. Rentabilidade média por ano. Por isso que na poupança você não vai conseguir isso. Na poupança você vai conseguir metade disso. Ok? Então, em 15 anos, uma renda de 1.600. Em 20 anos, uma renda de quase R$ 3.000, aproximadamente R$ 3.000. Já melhorou. Lembra dos R$ 6.000 em 25 anos? Aqui eu não preciso ter os R$ 50.000 de capital inicial. Mas o meu aporte não é de 150, ele é de 500. E aí eu consigo R$ 5.000 daqui a 25 anos. Ah, Fê, mas 25 anos é muito tempo. Hoje eu já tenho 40, daqui a 25 anos eu vou ter 65. Queria acelerar esse processo. Ok, vamos acelerar esse processo. Para isso, não tem como ser diferente. Ou eu coloco um capital inicial, ou eu coloco um aumento no aporte mensal. Então, vamos considerar o cenário em que você já tem R$ 100.000. E esse 100 mil está parado lá. Ou está encostado na poupança, ou está debaixo do colchão, ou, enfim, em algum lugar que não está rendendo o que poderia render. Então,
R$ 100.000 eu vou colocar na minha carteira de investimentos, mais R$ 500 por mês, e os R$ 5.000, olha a diferença aqui, ó, tirei os 100. Eu teria R$ 5.000 em 25 anos. O simples fato de eu colocar esse 100 para trabalhar bem hoje, os R$ 5.000 eu consigo antecipar em 10 anos. E aí sim, daqui a 15 anos eu tenho uma renda aí equivalente aos R$ 5.000 de hoje. Ok? Com R$ 100.000 para começar e R$ 500 por mês. R$ 5.000. Ah, mas R$ 5.000 hoje já não me manteria. Ok, então vamos continuar com 500 por mais 5 anos e daqui a 20 anos você pode receber uma renda de 8.600. E aí, gente, é renda automática, é rendimento do seu patrimônio. É você trabalhar hoje, você colocar o seu dinheiro para trabalhar hoje. Lembra lá do método poder? Vou repetir aqui. Priorização, objetivos, disciplina, escolhas e resultados. 5 pilares. Com esses 5 pilares, essas 5 letrinhas do método poder, você consegue investir R$ 500 por mês, você consegue investir 700, você consegue investir 1.000 ou até mais. Por quê? Porque você vai estar priorizando os seus objetivos com disciplina, fazendo escolhas que não prejudiquem os seus objetivos, fazendo escolha por gastar melhor o seu dinheiro, investir melhor o seu dinheiro para ter os melhores resultados. Ok? O que mais que a gente pode fazer aqui? Ah, Fê, mas hoje eu tenho um salário de R$ 10.000. Então eu quero daqui a 15 anos poder me aposentar com um salário equivalente aos R$ 15.000 que eu tenho hoje. Beleza. Vamos, os R$ 10.000 que eu tenho hoje, eu quero daqui a 15 anos. Beleza. Vamos construir esse cenário? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Eu quero, só lembrando, eu quero R$ 10.000 de renda mensal daqui a 15 anos. Começando com zero, quanto que eu vou precisar investir? 1.500? Não vai me dar os R$ 10.000. R$ 3.000 vai me dar quase R$ 10.000. Então, para eu ter R$ 10.000 daqui a 15 anos, investindo a um rendimento médio de 10% ao ano, começando do absoluto zero, eu preciso de R$ 3.000 por mês. E aí, olha como é curioso. Se você tem uma renda de R$ 10.000 hoje, e você tira dessa renda R$ 3.000 por mês para investir, 30% dessa renda, você consegue chegar nos R$ 10.000 daqui a 15 anos. Ah, não vai ser daqui a 15 anos, eu não consigo os 3.000, mas eu consigo os 20, 25%, Fê, que você muito fala, que a conta fecha quando a gente olha para o nosso cenário financeiro e fala, e determina que da minha renda, se eu destacar entre 20% e 25% da minha renda mensal, de tudo que eu recebo mensalmente, e destinar esse 20% a 25% em média para uma conta de investimentos, para investimentos que me gerem rendimentos de aproximadamente ali 10, 11, 12, 9% ao ano, eu consigo, no horizonte de entre 16 e 18 anos, me aposentar por conta própria, sem depender de ninguém, não estou falando de previdência, então eu consigo conquistar a minha independência financeira com o mesmo salário que eu tenho hoje, com os R$ 10.000 que eu tenho hoje, em 16, 18 anos. Feito? Valeu a pena? Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje, que vocês tenham conseguido enxergar onde vocês podem chegar. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.